nas nossas conversas na Eclésia temos a presença do Dr. Maia Gonçalves, médico internista no Hospital em Braga, e com quem vamos falar sobre a questão também da eutanásia, que volta a estar na ordem do dia no momento em que o país se mobilizou também numa luta contra um vírus. E parece haver aqui uma certa incongruência de prioridades. Dr. Maia Gonçalves, como é que tem acompanhado, ao fim e ao cabo, este ressurgir deste tema, da discussão em torno da eutanásia, quando o país está mobilizado numa urgência bem maior? Eu acho que o problema começa por aí. Portanto, neste contexto de pandemia, não é seguramente emergência nenhuma pensar na eutanásia. Depois, há um certo paradoxo nesta situação, que é, assistimos a um sentimento que eu achei saudável na pandemia, houve uma grande responsabilidade cívica das pessoas, houve uma atitude politicamente de liderança correta, compare-se o que aconteceu em Itália e em Espanha, e em Portugal, graças a Deus, não aconteceu nada disso, houve uma mobilização importante dos profissionais de saúde também, com grande entrega e grande generosidade. E a verdade é que as coisas funcionaram e houve uma solidariedade que eu achei notável entre as pessoas. Houve claramente situações, nomeadamente as pessoas mais idosas, os residentes em lares, que poder-se agora retrospectivamente ter acautelado a situação de uma maneira, se calhar, mais segura, mais eficaz, mas fez o que se pôde e assistiu-se também uma lição da sociedade civil em torno disto. E, portanto, num contexto em que, de facto, há mão da solidariedade e de união e de vontade de cuidarmos uns dos outros, no fundo, aparecer agora sem, digamos, completamente contracorrente a necessidade emergente do Parlamento, que tem estado com trabalhos reduzidos, a regulamentação da lei da eutanásia, parece-me um pouco desajustado, está bem? Acresce a tudo isso, eu não sou especialista em leis, mas que ainda hoje vi um artigo assinado por vários constitucionalistas que todos respeitamos na nossa história constitucional, que, de facto, levanta uma série de problemas de constitucionalidade. Portanto, eu penso que era importante termos energias mobilizadas para outros alvos nesta fase, que não esse, e, portanto, acho que não me parece uma atitude, digamos, muito consequente, muito eficaz e que seja atempada ou adequada nesta fase. Este grupo trata-se de uma declaração pública assinada por 15 professores catedráticos de Direito Público, em que eles manifestam uma violação clara da Constituição por parte da prática da eutanásia e dos projetos que estão em vias de ser aprovados. A questão que lhe colocava é como é que vai vendo esta questão alguém que tem estado nesta primeira linha de um combate, onde os mais frágeis são sempre os mais idosos. Nesta questão da Covid-19 é sempre a população mais idosa que está mais exposta. E depois surge uma lei em que parece que apresenta esta faixa etária como a não justificar tanto o empenho e a dedicação de todos. Pois, eu acho que a vontade que as pessoas demonstraram foi exatamente contrária a esta corrente, não é? A vontade que as pessoas demonstraram foi de apoiarmos e estarmos solidários. Até porque os idosos não é uma figura assim externa. Todos temos um pai ou um avô a quem queremos muito e que, obviamente, queremos muito bem cuidar. E eu não quero, obviamente, cuidar só bem dos meus, quero que todos tenham essa possibilidade de cuidar bem dos seus. E, portanto, eu acho que uma das lições a tirar desta pandemia são várias, mas uma delas é exatamente essa. É a necessidade de calcular melhor os grupos de maior fragilidade. Porque isso é o que nos dá a nossa dimensão humana de solidariedade e de empatia e no fundo, de cuidarmos uns dos outros. Porque temos todos que pensar uma coisa muito clarinha, que é, da forma como tratamos os nossos velhos, estamos a ver como nos vão tratar a nós, está bem? E, portanto, quanto mais não seja por uma questão de inteligência, ver-se-ia também a calcular essa situação. Mas eu penso que é tão descabido tentar a regulamentação assim apressada agora desse decreto-lei da eutanásia, que penso que vai acabar por ser novamente guardado para outras calendas, porque
não faz sentido numa situação de prioridade da pandemia por um lado e a crise económica e social que advém depois destes 3 longos ou 4 longos meses de pandemia, que se estejam a preocupar com isso. Parece que a eutanásia, de repente, seria uma prioridade nacional, o que é uma emergência para o bem-estar de alguns e a existência desse decreto-lei. Seguramente que não é, e penso que se conversarmos individualmente com as pessoas, mesmo os legisladores, eles entenderão que não é, e portanto a prioridade agora é seguramente continuarmos a cautelar bem e a proteger as pessoas neste contexto da pandemia e começarmos a cuidar da crise económica e social violenta que se está agora a instalar e que vai estar durante meses ou anos e que nós vamos ter que viver com ela. E portanto isso é um apelo à solidariedade, é um apelo a cuidar e é um apelo à melhor faceta da nossa dimensão humana, que não devemos de maneira nenhuma desmerecer por meros critérios ou ganhos políticos, digamos assim, está bem? Portanto, eu penso que as pessoas não vão acolher bem esta estratégia de aceleração da regulamentação da lei e, portanto, quando assim é, quando as coisas não são populares, os políticos, de uma maneira geral, as prioridades deles é serem populares e terem direito a mais visibilidade e apoio público, portanto, eles seguramente que vão também perceber a lição e deixar a situação para outras alturas, não é? É um paradoxo nesta fase. Nós temos a tentar e empenhados e sabemos que há... Quando vemos aqueles números na televisão, nós temos que perceber que são famílias que ficaram enlutadas. A morte durante a pandemia foi muito dura. Foram pessoas que foram internadas no hospital, que não tinham direito a visitas médicas. Eu assisti a enfermeiros fabulosos que pegavam no seu telemóvel e ligavam para as famílias para os doentes ainda poderem contactar por videochamada com os seus entes queridos. Mas as pessoas que estiveram internadas estiveram sós, morreram sós e foram enterradas, na maioria das vezes, com 3 ou 4 membros da família. Portanto, foi uma fase muito dura, muito negra. As famílias enlutadas sabem bem o que isso é. E, portanto, eu penso que há que respeitar estas situações. Eventualmente haverá uma segunda vaga da pandemia, seguramente não com o impacto que teve a primeira ali pelo outono. E, portanto, nós neste momento temos prioridades. E é como em tudo na vida, nós temos que priorizar as coisas, saber o que é importante nesta fase. Nesta fase é como eu digo, a pandemia estará mais controlada, embora tenhamos um número muito elevado de novos casos por dia, sobretudo na região de Lisboa e Val do Tejo, mas portanto ainda estamos numa fase em que não temos a situação totalmente controlada e, por outro lado, temos que começar a cautelar e a programar a recuperação da gravíssima crise económica e social que daqui advém. Portanto, as prioridades são essas, são na minha cabeça e na cabeça das pessoas que tenham um bocadinho de decência, e, portanto, eu acho que temos de ter prioridades. Seguramente temos que respeitar as votações das leis no Parlamento e estamos num Estado democrático e cumpre-nos respeitar a lei. Agora, há prioridades e temos um tempo em que o Parlamento está em serviços mínimos, digamos assim. E, portanto, agarrar como primeira prioridade a regulamentação da lei da eutanásia parece-me descabido, disfuncional, de mau gosto. E, portanto, eu tenho esperança que as coisas retomem o bom senso e a normalidade. De alguma forma percebeu por estes meses também que temos vivido que tem aumentado uma certa solidariedade intergeracional em virtude também de se perceber a vulnerabilidade especial dos mais idosos. Nós vimos cuidados pelos lares, preocupação de muitas pessoas que trabalhavam que trabalham nesse setor, todo um sistema nacional de saúde que se mobilizou à exaustão neste combate, mas também zelando muito por aqueles que estão na chamada faixa de maior risco, os mais idosos. Percebe que isto aumentou uma solidariedade intergeracional nestes últimos tempos? Eu acho que sim, acho que aumentou de forma significativa e contribuiu, de certa forma, para restabelecer algum valor que poderia estar eventualmente menos valorizado, digamos, passo a expressão. Agora, a verdade é que o apoio aos lares, digamos que poderia ter sido diferente, está bem? Poderia ter sido acautelado de maneira diferente. Agora, uma sociedade que protege os fortes nem é digna de uma sociedade. Uma sociedade
deve proteger a todos e, sobretudo, aqueles que mais precisam de proteção, nomeadamente os mais vulneráveis, não é? E, portanto, eu acho que essa solidariedade pelos mais vulneráveis, no caso, os mais idosos, mas não são só os mais idosos que residem em lares, são as pessoas que têm sequelas graves, acidentes vasculares cerebrais, que nem sempre são os mais idosos, pode acontecer em pessoas mais novas, são pessoas que têm doenças congénitas, distrofias musculares e por aí fora, e que residem nesses lares, ou unidades de cuidados continuados, como quiser chamar. Portanto, há toda uma necessidade de solidariedade que eu acho que esta pandemia pôs mais viva, e essa é uma outra lição que nós temos tirado desta pandemia, que foi a necessidade de sermos mais solidários. Às vezes estas situações servem-nos para isso. É evidente que era bom aprendermos sem estas catástrofes, sem terem que morrer pessoas, mas que, de certa forma, o respeito que nos merecem os que partiram é que vamos tentar ser melhores da próxima vez, vamos tentar ser mais solidários, sobretudo com os mais vulneráveis. Por quem é forte e não tem vulnerabilidades, não precisa de solidariedade nenhuma, se calhar precisa ter a generosidade de apostar àqueles que não têm a sorte que têm os mais fortes, e, portanto, é isso que nós temos que mostrar. E isso não é um assunto político, nem de esquerda nem de direita, é um assunto de genuína humanidade, está bem? É o que nos pode fazer melhor, é o que faz a diferença nas nossas vidas. São os valores, são o apego à vida e o valor que cada vida tem, e tem das fragilidades de cada um. E cada vida é única, é inviolável, e nós temos que ter esse respeito. Agora, neste contexto, aparecer uma coisa totalmente contra a maré digamos, uma opção politicamente menos feliz, mas eu acredito que os políticos são como qualquer outro profissional. Eu às vezes também tenho que emendar a mão, acho que a anemia era de uma causa qualquer, mas depois de facto não era, eu estava enganado no que estava a fazer, e o que eu faço é voltar atrás, e volto com toda a humildade, porque o meu interesse é sempre cuidar melhor. De certa forma, nesse contexto de cuidar melhor, temos que, nas nossas opções, as opções que esperamos dos nossos políticos é que tenham um calendário, uma priorização adequada. Está bem? Eu acho que é quase ofensivo, neste contexto, falar isso. Eu a primeira vez que tive conhecimento disso foi no artigo do Padre Anselmo Borges, da semana passada. Eu nem acreditei, eu pensei que ele estava a brincar, até lhe liguei a perguntar se era mesmo verdade. E ele disse-me que sim, que era mesmo verdade. Eu achei tão descabido, tão descabido. Não é? Portanto, temos dezenas de pessoas que perderam o emprego, temos dezenas de empresas que tiveram 3, 4, 5 meses sem faturar absolutamente nada. Temos pessoas que não perderam, mas vão perder o emprego. Temos famílias em layoff com os seus rendimentos, ambos os cônjuges em layoff, os seus rendimentos reduzidos a 60% ou 70% do rendimento habitual, e que já vivem habitualmente com dificuldades quando têm a possibilidade de rendimento. Temos as crianças em casa com uma dinâmica domiciliária difícil, só há 1 ou 2 computadores para todos, e têm que fazer a telescola e têm que fazer isso tudo. E, portanto, a realidade das pessoas não tem nada nesta fase de crise a ver com a regulamentação da lei da eutanásia. Não é? É evidente que as instituições têm que continuar a funcionar, mas têm que funcionar assegurando aquilo que é essencial. E não é seguramente nada de essencial que estamos aqui a falar quando se prioriza a regulamentação dessa lei. Entretanto, pergunto-lhe também, Dr. Maia Gonçalves, este período houve um recorrer ao Serviço Nacional de Saúde e também a percepção de que afinal se trata de uma aquisição preciosa para o país. Algo que até há bem pouco era metido, se calhar, por alguns como um luxo, que deveria abrir mais, ceder mais a um outro setor privado, ou deixar a lei do mercado funcionar. Afinal, o setor público da saúde revelou-se crucial neste momento. Sim, o Serviço Nacional de Saúde desempenhou o seu papel de todos os operadores, não é só os médicos, os enfermeiros, os auxiliares, toda a equipa de saúde esteve sempre presente e determinada, e eu acho que, de certa forma, essa dedicação teve depois o benefício da confiança dos cidadãos, e, portanto, o apreço que as pessoas têm aos profissionais de saúde é necessariamente melhor. Foi uma prova difícil para o Serviço Nacional de Saúde, mas que respondeu com
propriedade e com adequada e com grande generosidade, como disse há pouco, até à exaustão, em muitos casos. E, portanto, eu acho que isso é muito bom para o país. Está bem? A necessidade, a saúde é um custo de uma sociedade. Portanto, encará-la às vezes de uma forma meramente empresarial não faz muito sentido, está bem? A saúde é um custo, nós pagamos impostos para termos determinados serviços. Um deles é a saúde, está bem? E, portanto, a possibilidade e o acesso, o livre acesso e a possibilidade de acesso de todos à saúde, eu acho que temos este Serviço Nacional de Saúde, é seguramente uma grande mais-valia para o nosso país. Agora, permita-me também que lhe diga que eu vi hospitais de campanha a serem montados e coisas assim, quando havia uma série de hospitais privados, está em estado de emergência. Em estado de emergência não há hospitais públicos e privados. Há hospitais que estão ao serviço do Estado. E, portanto, montarem-se hospitais de campanha sem condições quando havia hospitais privados completamente disponíveis, podiam ter sido utilizados e requisitados para o efeito, também poderia ter sido uma maneira mais assertiva de gerir os recursos disponíveis. Portanto, eu sou completamente a favor e na nossa realidade social e económica que há um Serviço Nacional de Saúde muito forte, muito robusto, mas também que não deve haver priorismos nem complexos políticos para quando podemos tratar melhor as pessoas recorrer a instituições privadas para prestarem esse serviço. E penso que agora há um problema importante que é as listas de espera que se foram acumulando nestes 3, 4 meses, todas as cirurgias de rotina que não foram feitas. E, portanto, na retoma, que não se ponham as pessoas à espera e que elas morram em lista de espera. E isso sim era uma coisa que era importante regulamentar, que as pessoas não morram em lista de espera e que haja a possibilidade de utilizar os recursos que existem disponíveis no país. O profissional de saúde não terá ainda capacidade de resposta, porque ainda está com listas avassaladoras agora de espera, 4 meses sem atividade, recorrer aos serviços privados. Há várias modalidades que já estão instituídas e que não verificamos que esse recurso, as instruções para que se recorra intensivamente a isso, para tratar melhor as pessoas, os doentes, possamos enviar os doentes para os hospitais privados para fazerem as suas cirurgias que são programadas. Não é certo que há, de uma maneira geral, as doenças oncológicas e a doença coronária aguda são situações que na lista de espera havia um risco de mortalidade muito mais acrescido do que outras situações, mas que cuidar da saúde das pessoas não é só situações de life-saving. Cuidar da vida das pessoas é cuidar de todo o seu bem-estar. E, portanto, é o momento de, sim senhora, reforçar o Serviço Nacional de Saúde, mas poder proporcionar às pessoas cuidados de saúde dignos que não podem ser como a justiça, que está há 10 anos à espera. Não pode ser, está bem? Portanto, isso para mim, se fosse deputado, seria uma prioridade, porque isso seria muito consequente nas vidas das pessoas. Agora, queremos regulamentar a eutanásia nesta fase, ouça, nós temos doentes à espera, não sei quantos milhares de pessoas à espera de realização de coisas simples, um TAC, uma ressonância, não sei quantos à espera de cirurgias que são simples, mas que limitam imenso, desde cirurgias ortopédicas, cirurgia geral, cirurgias de imensos foros que, embora não ameace diretamente a vida do doente, lhe condiciona a vida imensamente. Portanto, eu chamo as pessoas à realidade. Podemos ter os nossos sonhos filosóficos e as nossas opções filosóficas, mas há que cuidar da realidade do dia-a-dia das pessoas. E isso, seja que força política for, tá bem? Portanto, não deve haver prioridade, deve ser o norte, independentemente da sua dimensão ideológica, mais de esquerda ou mais de direita, que a mim não me interessa nada, tá bem? Portanto, era muito importante, era termos a noção que a retoma económica, que tem muita atenção nos média em geral, está muitas vezes a esquecer uma retoma que é muito importante, que é a retoma destes 4 meses em que o Serviço Nacional de Saúde esteve brilhantemente empenhado no combate à pandemia e com o sucesso que teve. Esse sucesso seria incompleto se agora, passados estes 4 meses, esse acumular destes doentes todos, não seja também brindado com um esforço muito grande de satisfazer estas listas de espera, utilizando todos os recursos que há no país. Acha que, ou tem esperança, que as medidas anunciadas até pela União Europeia de apoio e de financiamento, apoio económico a esta situação, que o Serviço Nacional de Saúde e a saúde venha a ser, digamos, particularmente apoiada e reforçada, ao fim e ao cabo, por medidas que lhe permitam, em situações futuras ou em segundas ou terceiras vagas, poder estar mais preparada para fazer frente a estes desafios? Eu acredito sinceramente que
Acho que desde logo o reforço financeiro que vem da Comunidade Europeia tem uma priorização muito grande em termos percentuais para ser investido na saúde. E, portanto, eu acho que há que priorizar esses investimentos em coisas muito objetivas. Desde logo, se calhar, falta um hospital a norte, não é? São situações em que vamos ter uma capacidade financeira de investimento e que não a podemos desperdiçar. Temos que a utilizar em benefício de todos. Agora, aprendizagem para as pandemias, seguramente temos. É muito importante que tenhamos, porque, repare, desde 2000 até agora, já vão 4 ou 5 pandemias. Foi o SARS, foi a gripe A, foi o ébola, a gripe das aves, agora mais esta. Nem não chegámos ao quarto século e já tivemos 5 pandemias. Normalmente, na história universal, houve 1 ou 2 pandemias no século XX. Anteriormente a isso, haveria uma pandemia no máximo por século. E, portanto, a verdade é que é seguramente multifatorial. Tem a ver com o estilo de vida que temos, com a agressão ao ecossistema, com uma série de situações que propenciam a ocorrência dessas pandemias. E, portanto, o que nós temos que perceber é que se em 20 anos tivemos essas pandemias todas, os próximos 20 vamos ter também mais algumas. E, portanto, temos que ter reserva estratégica, nomeadamente coisas tão simples como equipamentos de proteção individual, que houve uma série de profissionais de saúde contaminados no início porque prestavam os nossos cuidados sem adequadas equipamentos de proteção individual. Portanto, haveria também que ter e desenvolver estudos nesta área das novas doenças emergentes, está bem? E fomentar esse estudo e o desenvolvimento científico nessa área no nosso país. Não, penso que há agora no Hospital São João o Serviço de Infecciosas que está empenhado numa situação dessas e, portanto, isso devia ser apoiado, porque tudo isso custa dinheiro. E não é, digamos, não é aquela produtividade que vemos numa empresa qualquer que gasta X para produzir tanto, não é assim. A ciência, o conhecimento, nós percebemos o quão fundamental é. E não é fazê-lo depois, agora, uma grande pressão. Nós tivemos uma vacina lá no início do ano que vem, é uma enorme vitória. Se tivéssemos feito estudos e continuado estudos, houvesse uma série de instituições de investigação a trabalhar nestas áreas, tínhamos muito mais conhecimento, estávamos muito mais bem preparados. E, portanto, isto é também um sinal, esta pandemia, que o investimento em investigação na área da ciência é muito, muito lucrativo depois quando surgem estas situações. E, portanto, os investimentos na área da saúde, além daqueles imediatos que temos que ver, que é cuidar dos doentes, são também estes que aparentemente são pouco lucrativos, mas depois em determinada situação, por exemplo, o coronavírus foi identificado nos anos 60 por uma senhora investigadora que ninguém deu valor nenhum, mas é isso a investigação desse coronavírus, nos anos 60, permitiu em 2002, na primeira epidemia de SARS, que tivéssemos já capacidade de estudar mais. Portanto, o investimento em ciência é um investimento que não tem aquele aspecto lucrativo imediatista, mas tem um aspecto lucrativo muito grande a longo prazo para a humanidade. E, portanto, que alguma parte desse investimento seja canalizado também para isso. Qual é o problema? Que isso não dá votos, repare. Dizer que se fez um instituto de investigação não sei onde, da área de doenças emergentes, isso dá muito poucos votos, é pouco consequente. E estamos numa sociedade assim muito imediatista. Eu acredito que esta pandemia também tenha tido algum efeito de reversão desse imediatismo e que possa aqui acrescentar algum valor nas nossas opções, nas nossas decisões. Diria que nos obriga a saborear as coisas de outra maneira, com mais calma, com mais paciência, com mais intenção de futuro e não tão imediatista. Pergunto-lhe também, e para terminarmos, a nossa conversa já vai longa, se as pessoas, acha que as pessoas retiram daqui também ilações para a sua forma de viver, ao fim e ao cabo? Há pouco referia que é necessário olhar também o mundo com mais sustentabilidade, ter outros cuidados, outro tipo de atenção em relação aos estilos de vida, porque eles também favorecem a propagação dos vírus. Terá que sair desta experiência, de alguma forma, um mundo novo? É um mundo seguramente diferente. Se vai ser melhor ou pior vai depender só de nós. Um aspecto importante, eu acho que é o reforço dos laços familiares, que eu acho que isso foi... Eu, por mim, senti muito a falta dos meus, está bem? E se calhar no dia-a-dia, eu moro no Porto, eu moro em Lisboa, e se calhar no dia-a-dia não senti isso tanto, senti muito a falta dos meus. E
Olha, eu lembro de uma senhora que tinha 100 anos, tinha sido internada num lar há pouco tempo, tinha a família, tinha as filhas, os netos, os bisnetos, e uma das filhas e o marido e um dos netos foram contaminados com Covid, mas sem gravidade clínica, portanto estavam em casa, eram monitorizados telefonicamente, pronto, e a senhora faleceu. Mas quando, pronto, depois da situação de se fazer o funeral e tudo isso, um dos netos, que tinha cerca de 40 anos e é um executivo assim de sucesso, deu-me uma mensagem a dizer que queria muito abraçar a mãe. E ela estava com o Covid, mas se ele podia abraçá-la ou não. Portanto, situações que nunca teriam passado na cabeça daquele senhor, eu tenho certeza absoluta, mas ele sentiu imenso isso. Portanto, eu vi naturalmente as pessoas, porque a natureza humana é assim. Eu acho que o que é ser a natureza humana é ser bom, não é ser mau. Isso raia a psicopatia, que é a doença, está bem? Portanto, a natureza humana é boa, está bem? Portanto, nós temos que, se calhar, neste novo mundo, realçar aquilo que há de mais humano na nossa condição e darmos menos valor àquelas coisas mais imediatas que eventualmente nos dariam mais conforto imediato, mas depois são inconsequentes e se esfumam logo após vivermos essas experiências. Portanto, o mundo novo que poderá surgir será com o reforço dos laços entre as pessoas, um reforço da solidariedade dos mais frágeis e uma perspectiva mais alongada no tempo, não sermos tão imediatistas. Portanto, eu acredito que será um mundo diferente e que será melhor. Muito bem, Dr. Meia Gonçalves, agradecemos o facto de ter estado hoje aqui na Agência Eclésia, nestas conversas na Eclésia. Faço votos para que a pandemia também abrande no sentido de dar também algum descanso aos profissionais de saúde. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado. Foi um prazer estar aqui. Muito obrigado.